E aí, pessoal, a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Bom, como prometido, nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja em Tiatira, sobre a carta à igreja em Tiatira, beleza? Nessa carta aqui tem muita coisa interessante que Jesus vai falar à sua igreja por meio dessa carta a Tiatira, né? E ali vai aparecer um nome muito importante para nós, que é o nome de Jezabel. Quem foi essa mulher, o que aconteceu no contexto histórico dela e o que isso traz de revelação para nós sobre os últimos dias da igreja aqui na Terra antes da volta do Senhor Jesus. Então, já vai deixando aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus possa se espalhar aí mais e mais e mais, beleza? Então vamos lá para o estudo agora aqui, ó. Eu vou ler com vocês o texto lá de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Vou colocar o texto aí na tela para a gente poder acompanhar junto, beleza? Apocalipse 2, verso 18, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E bom, para a gente dar início nesse estudo, eu queria fazer assim como nos outros estudos das outras igrejas. Primeiramente, mostrando para vocês como que Jesus se apresenta a esta igreja. Para isso, eu fiz aqui um arquivo de apresentação e eu quero mostrá-lo aqui para vocês agora. Olha só. Vamos lá, deixa eu só mudar a cor aqui. Vamos pegar um verde aqui, ó. Dona. Primeiramente, Jesus ele vai se apresentar para essa igreja em Tiatira como o Filho de Deus, né? Isso aqui vai ser importante para nós, porque nós vamos ver qual que é a revelação de Deus no final dessa carta aqui, o porquê que ele se apresentou dessa maneira. Primeiro, como Filho de Deus. Segundo, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, e aquele que tem os pés como o bronze polido, tá? Então vamos começar já estudando o que Jesus diz a favor dessa igreja em Tiatira. Olha só, deixa eu só apagar isso aqui, porque eu fiz um risco aqui sem querer. Olha só, o que Jesus vai falar a favor dessa igreja em Tiatira? Ele vai falar que ele tem muitas coisas a favor dela, por exemplo, as suas obras, né? Que ele vai falar que essa igreja em Tiatira, ela tem algumas obras que Jesus está muito de acordo com elas. Que são quais obras aqui? Ó? As obras que você realiza. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E Jesus ele vai falar lá no final também que ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então nessa carta nós temos aqui um jogo
de obras opostas, né? Nós vamos ver que a igreja de Tiatira, ela tem boas obras, as quais Jesus aprova, e que no meio dela também tem pessoas que praticam más obras. Nós já vamos ver isso mais pra frente. Mas olha só, eu quero tratar com vocês aqui um assunto que é o seguinte: as obras que frutificam para a vida ou para a morte. Essa aqui é a questão quando Jesus ele vai falar das boas obras da igreja em Tiatira. Por quê? Eu quero ler com vocês aqui um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, dos versos 7 ao 11. Deixa eu abrir aqui de novo a Bíblia. Efésios, capítulo 5, dos versículos 7 até o 11. Olha o que Paulo vai escrever para nós aqui. Deixa eu já abrir o negócio aqui para marcar texto também. Olha só. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto, aqui ó, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las ou de não praticá-las, né? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Até aqui somente. Então você está vendo que Paulo está tratando aqui com os Efésios de questão de boas obras e más obras. Aqueles que são filhos da luz são aqueles que praticam boas obras, as boas obras que o Senhor já deixou para que nós as praticássemos de antemão, né? E ele vai colocar em contraste isso com as obras das trevas, com as obras dos filhos das trevas. Agora, um outro texto que eu quero colocar junto aqui também, para a gente já poder fazer um paralelo aqui bem legal, é o texto lá de Romanos, o capítulo de número 2, deixa eu só conferir aqui o versículo. Aliás, Mito, vamos ler primeiro Gálatas 5, 19 a 23. Volta aqui. Gálatas 5, dos versículos 19 até o 23. Porque aqui vai falar quais são as obras da carne e o fruto, né, das obras da carne, e quais são as obras do Espírito e o fruto das obras do Espírito, tá bom? Esse é um texto bastante conhecido já pela igreja, né, pelos cristãos. E olha só o que diz lá. Vamos ler, aliás, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, aqui ó, agora ele vai começar a falar sobre as obras da carne, né? As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, quais tais coisas? Todas essas obras da carne que a gente acabou de ler. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que está em jogo aqui? É a herança do reino de Deus, correto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebe que todas as obras que são do Espírito, elas são opostas às obras da carne? São totalmente o contrário, opostas a elas? Pois é, e assim também como as obras são opostas, oposta é também o resultado final delas, né?
Porque os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E, consequentemente, os que praticam as obras do Espírito herdarão o reino de Deus. E, continuando o texto, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Né? Então Paulo está fazendo um grande alerta aqui para a igreja, o seguinte: olha, vocês que vivem na prática das obras da carne, cuidado, não herdarão o reino de Deus se não se voltarem e se arrependerem dessas obras da carne e se voltarem a praticar as obras do Espírito, beleza? E agora sim, para a gente fechar esse assunto aqui de obras, eu quero ler com vocês aqui o texto lá de Romanos, o capítulo de número 2, deixa eu só olhar aqui o verso, do 5 até o 10. Olha só, Romanos 2, do verso 5 até o versículo de número 10. O que vai falar para a gente aqui? Olha só. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está falando aqui, resumidamente, que o quê? Vai existir um dia em que Deus vai descer com a sua ira para julgar todo esse mundo, tá? E aqueles que praticam as obras da carne, eles estão acumulando, né? Aqui, ó, acumulando contra si mesmo, contra eles mesmos, né? Ira de Deus, olha só, eles estão acumulando a ira de Deus para quê? Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Justo juízo, tá? Então Deus ele traz um juízo que é justo e não injusto, né? Como alguns podem até pensar. E vamos continuar aqui, ó. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Só fazendo aqui um adendo, eu não estou falando que a salvação vem pelas obras, tá bom? A salvação vem pela sua fé em Jesus Cristo. Só que as obras que você pratica simplesmente confirmam aquilo que já está no seu coração. Se você realmente, de fato, crê em Cristo, você ou já abandonou ou está em processo de abandonar todas essas obras da carne, tá? E a praticar as obras do Espírito que refletem a fé em Jesus que você tem. Se você não tem fé em Jesus, então, infelizmente, as obras da carne ainda reinam na sua vida, tá? E o que salva mesmo é somente a fé em Jesus, tá? E aí nós vamos entrar em um quesito aí sobre as obras da lei e as obras da fé, que aí entra um texto lá de Tiago, porque alguns podem até falar, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. E realmente, a fé sem obras é morta. Mas eu não quero entrar nesse quesito aqui agora. Para isso eu pretendo fazer um outro vídeo, um outro estudo, falando sobre a diferença entre as obras da lei e as obras da fé, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Romanos, ele vai falar, ó, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, qual que vai ser a retribuição aqui, ó? Vamos só mudar de cor aqui mais uma vez. Vamos pegar aqui um vermelho aqui, ó. Vamos pegar aqui um vermelho. Porque, olha só, ele vai dar a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Tá ok? Então, aquelas pessoas que perseveram em fazer o bem, ou seja, as boas obras, ele vai recompensar com o quê? Com a vida eterna. Tá ok? Então agora vamos pegar aqui uma outra cor aqui, ó. Vamos pegar um alaranjado. Só para a gente fazer a diferenciação aqui da recompensação de cada uma das obras, tá? Mas, ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas, agora vamos voltar lá para o vermelho. Volta aqui para o vermelho. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Beleza? Até aqui somente que nós vamos ler. Então, Paulo está falando aqui que Deus ele vai ter um dia que ele vai retribuir a cada um
de acordo com as suas obras. E é exatamente isso que está sendo falado lá na igreja, na carta à igreja a Tiatira, beleza? Agora eu quero fazer só um pequeno comentário aqui, ó. Nós vamos ver, deixa eu pôr aqui de azul, nós vamos ver que Deus vai falar que ele vai trazer tribulação e angústia sobre todo aquele que pratica as obras da carne, beleza? Só para a gente já diferenciar, essa tribulação que ele fala aqui não se trata da grande tribulação, tá? Porque nós já vimos isso aqui, que a grande tribulação ela vai se referir ao período de 3 anos e meio que a igreja vai sim também passar por esse período. Se você quiser saber mais disso, veja esse vídeo que está aqui no card também, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um vídeo que eu tenho aqui com o título Grande Tribulação, quanto tempo vai durar, tá bom? Então veja lá esse vídeo para você tirar essa dúvida aí. Mas nesse contexto aqui, quando Paulo vai falar de tribulação e angústia, ele vai falar de um período chamado de ira de Deus. Porque olha só, essas pessoas vão ter ira e indignação, né? Elas estão acumulando ira e indignação para quê? Cadê aqui, ó? Para o dia da ira, tá? Para o dia da ira. E esse dia da ira, ele é o último dia, tá? Exatamente o dia onde Jesus ele volta, tá ok? Então aqui, ó, o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, tribulação e angústia, nesse quesito aqui, tá ligado com ira, com o dia da ira, tá bom? Então essa tribulação não é o período chamado de a grande tribulação. E nós vamos ver isso também lá na carta a Tiatira já já. Então, só limpando aqui, ó, o que a gente já marcou, olha só o que está falando para a gente ali, lá na carta à igreja em Tiatira. Que Deus ele tem uma coisa a favor da igreja de Tiatira, que são as boas obras que ela pratica, tá? E são obras que frutificam para a vida, assim como nós vimos nesses 3 textos que nós lemos aqui. Então, nós percebemos que a igreja Tiatira ela é uma igreja que está ativa, tá? Ela é uma igreja que pratica boas obras, que está praticando aquilo que Jesus deixou para a sua igreja, tá bom? Vamos aqui agora para o próximo ponto. O próximo ponto é justamente o ponto que Jesus tem contra aquela igreja. Qual que é o ponto que Jesus tem contra a igreja em Tiatira? Ele vai falar o seguinte, olha, contra você, porém, eu tenho isso, que vocês toleram que esta mulher chamada Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então Jesus está falando uma coisa aqui muito grave contra aquela igreja, contra essa igreja de Tiatira, tá? Que, olha só o contraste, apesar de ser uma igreja que está ativa, né, praticando as boas obras que o Senhor deixou, ela ao mesmo tempo está tolerando que uma certa mulher chamada Jezabel não somente ensine no meio da igreja, mas também induza os servos do Senhor a praticar as obras da carne, né? Então você vê aqui que tem um jogo entre obras do Espírito e obras da carne, porque ao mesmo tempo que na igreja tem pessoas que praticam as obras do Espírito, tem também aquelas que praticam as obras da carne, mas essas que praticam as obras da carne são induzidas, são estimuladas por uma certa mulher chamada Jezabel, tá? E sobre essa mulher, eu quero colocar aqui um pequeno comentário. Pode ser que na igreja a Tiatira, que na igreja de Tiatira, realmente tenha existido uma mulher chamada Jezabel. Mas não é o ponto aqui se ela realmente existiu lá nessa igreja ou não. O ponto aqui é que, se ela realmente existiu, então Deus ele realmente pegou essa igreja aqui, pegou o contexto dela, uma mulher real com o nome de Jezabel, para trazer um contexto histórico para nós. Se não existiu essa mulher Jezabel nesta igreja, Jesus está da mesma maneira trazendo esse contexto histórico. Porque ele vai aproveitar esse nome aqui de Jezabel para nos trazer à memória um período lá do livro de Reis, lá do livro de 1 Reis, né? Olha só, deixa eu ler com vocês aqui, só para a gente conhecer um pouquinho da história de Jezabel. O primeiro livro de Reis, o capítulo de número 16, a partir do 16, né? Que vai falar... 1 Reis 16, é isso mesmo. A partir do verso 29, que vai falar para nós sobre um certo homem chamado Acabe, que reinou sobre Israel, né?
Olha só, deixa eu marcar um texto aqui. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Então você está vendo que tem um rei de Israel aqui, que ele se casou com uma mulher que é filha de Etbaal, né, que é filha de um sacerdote a Baal, né, rei dos Sidônios, que ele servia Baal, e aí Jezabel ela trouxe aos poucos aqui a servidão a Baal para Acabe e consequentemente para o reino de Israel. E olha só mais o que Acabe fez. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Então lá em Samaria, onde estava o reinado de Israel, ele levantou um templo e um altar para quem? Para Baal. Baal, né? E Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, o filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Porque tinha uma maldição, né, a quem erguesse de novo aqui a cidade de Jericó. Mas esse aqui não é o ponto, não. Mas enfim, olha só. Repara que Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela trouxe aos poucos a adoração a Baal e a adoração a Aserá para Israel, né? E tanto foi essa adoração que eles até edificaram um templo e um altar a Baal lá em Samaria, onde estava o reinado de Israel, beleza? Então nós vemos aqui que Jezabel, ela foi uma mulher, no contexto histórico, que ela trouxe grande ruína ao povo de Israel, né? Eu não vou contar a história inteira aqui para vocês, mas eu vou resumi-la aqui para vocês, tá? Se você for ler o primeiro livro de Reis, do capítulo 16 até o 24 ou 25, se eu não me engano, por ali, você vai ler a história dessa Jezabel, né? Que ela foi uma mulher que, como nós já lemos aqui no início, ela veio, se casou com o rei Acabe, trouxe a adoração a Baal e a Aserá para Israel, e ela trouxe grande ruína. E nesse meio, ela trouxe uma intensa perseguição ao povo de Deus, aos profetas do Senhor. E é nesse mesmo contexto que nós temos também o profeta Elias. Olha só, Deus trazendo o contexto inteiro. Nós temos que entender o contexto geral ali. Por quê? Jezabel, ela vai estar no mesmo contexto do profeta Elias. Você conhece Elias? Aquele que batalhou ali contra os 450 profetas de Baal, né? Que ficaram 450 profetas de Baal. Elias propôs para ele um desafio. Falou, olha, todos vocês clamem Baal e vamos ver quem que é o verdadeiro Deus. 450 profetas de Baal clamando a Baal durante uma manhã inteira e Baal não respondeu. Elias foi lá, falou uma frase com o Senhor e Deus respondeu por meio do fogo. E ali Elias mandou matar todos os 450 profetas de Baal. E Elias também, nesse contexto, olha só, ele faz uma oração ao Senhor e fica 3 anos e meio, tá? Olha aqui os números apareceram, 3 anos e meio sem chover. O que isso te lembra aqui? Será que você se lembra, lá em Apocalipse, quando vai falar dos 2 profetas do Senhor que virão? E aí vai falar que eles têm o poder para quê? Para fechar o céu e fazer com que não chova enquanto eles estão pregando. Olha só, trazendo todo o contexto aqui da época de Jezabel, onde tem Elias, que foi um profeta do Senhor que fez ficar 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio que serão exatamente o tempo da grande tribulação, que nós já vimos aqui no vídeo que eu indiquei para vocês mais cedo. 3 anos e meio sem chover, e casa direitinho também com uma característica dos profetas do Senhor que virão nesse último tempo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, nesses detalhes agora não, porque ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Mas tenha em mente que é o seguinte, tem que trazer o contexto inteiro para cá.
tá bom? E aí ele vai falar que Jezabel trouxe intensa perseguição contra os profetas do Senhor. E nessa época houve uma matança gigante dos profetas do Senhor mesmo ali, por meio de Jezabel. Né? Ela era uma mulher sem escrúpulo nenhum, ela era uma mulher totalmente maléfica, sabe? Ela trouxe grande perseguição contra os profetas do Senhor. E ali nós temos Elias batalhando contra ela e contra os seus profetas. Só que nesse contexto aqui da igreja em Tiatira, nós temos aqui exatamente esse contraste entre as obras do Espírito, que a igreja está praticando, e as obras da carne, que Jezabel incita que o povo pratique. Tá bom? Eu vou ficando por aqui agora com a parte 1, que já está quase dando meia hora, e daqui a pouquinho a gente volta com a parte número 2. Tá?